Entre as décadas de 1930 e 1960 era muito comum nos cinemas a pornochanchada, um estilo de filme que movimentou bastante as bilheterias do país e passava com frequência na grade do SBT nas décadas de 80 e 90, nas noites de domingo. Esse é o tema de hoje. Olá, bem-vindos à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Espero que esse vídeo ajude a desconstruir alguns mitos e não piore a má reputação de algumas produções e de alguns artistas também. Hoje em dia temos produções muito boas no cinema, pena que nem todos os filmes bons ganhem uma repercussão e bilheteria merecida. Aliás, alguns dos nossos diretores e cineastas já foram para Hollywood trabalhar em longas internacionais, mas até praticamente os anos 2000, quem lotava os cinemas era Xuxa e os Trapalhões. Pula. Quer dizer então que não existiam boas produções? Sim, existiam. Inclusive o Pagador de Promessas, de 1962, foi indicado ao Oscar em 1963 como melhor filme estrangeiro. Mas antes ainda desse período, o gênero que imperava era a pornochanchada, cujo gênero confunde muita gente. O termo é a junção de pornô com chanchada. O primeiro, que é de conhecimento popular, trata-se basicamente do ato utilizado para fazer bebês, ou não exatamente, de forma explícita. E a chanchada é uma comédia musical com humor ingênuo e popular, ou seja, é uma adaptação do que é conhecido internacionalmente como burlesco. Então a junção de ambos os gêneros deu origem à pornô chanchada, que nem sempre é engraçado e nem sempre é apelativo sexualmente. Não havia pretensão de fazer parecer real. Como é que está a roupa? Lindinha. Eu gostaria até de pedir para a senhora, depois, a roupa para usar no curso, no carnaval. A pornochanchada teve seu início com os filmes Os Paqueras, de 1969, com Reginaldo Faria, que dirigiu e atuou, além de Adultério Brasileira, também de 1969, esse foi de Pedro Carlos Provai, e Memória de um Gigolô, de 1970, de Alberto Pieralice, todos gravados no Rio de Janeiro. As chanchadas tinham como pano de fundo geralmente o samba e o carnaval, e começou a ser produzido por uma confluência de fatores econômicos e culturais. Os longas tinham um custo baixo e não recebiam incentivos do governo, ou seja, eram filmes independentes. E os setores mais conservadores e moralistas da sociedade achavam as produções muito grosseiras e apelativas e chegaram a organizar campanhas contra a exibição nos cinemas, e centenas dessas obras sofreram cortes dos censores federais. Apesar desses filmes sofrerem resistência até por parte dos críticos, eles eram produzidos no que poderia ter sido a Hollywood do Brasil. Era uma área onde estava a Paramount, a Fox e a MGM, que atraíam distribuidoras, fábricas de equipamentos especializados, serviço de manutenção técnica e outras empresas do ramo cinematográfico, lá para as redondezas. E entre o fim dos anos 1960 e começo dos anos 1980, esse lugar tornou-se um reduto do cinema independente, que foi responsável por 2/3 dos títulos lançados na década de 70. Mas ao invés de um nome glamouroso, essa região acabou sendo conhecida como a Boca do Lixo. A pornochanchada teve como característica marcante o roteiro com ênfase em situações eróticas, malícia, piadas e títulos com duplo sentido. Olha alguns para você ter ideia. Aluga-se Moças, que teve Gretchen e Rita Cadillac, além de algumas outras chacretes no elenco. Teve também Histórias que Nossas Babás Não Contavam, Cada Um Dá o que Tem, e muitos deles explorando a sensualidade feminina, mas teve alguns temas voltados para o masculino, como O Bem Dotado Homem de Itu, com Nuno Leal Maia. Bom, o título já deixa claro do que se trata, mas só por curiosidade, caso não saiba, a cidade de Itu, em São Paulo, tem fama de ser um lugar onde tudo é muito grande. Desse gênero do filme veio a frase cinema nacional é só putaria. Mas na época era o que tinha, e vários atores se tornaram super respeitados, atuaram em várias produções, faziam pornochanchada. Aliás, o filme Amor Estranho Amor, que virou a maior pedra no sapato da Xuxa, faz parte desse gênero, e tem como protagonistas o Tarcísio Meira e a Vera Fischer. Então você que já ouviu várias vezes, ou é você mesmo que reproduz, a frase de que Xuxa fez pornô? Não, ela não fez pornô. Ela atua em um filme da categoria pornochanchada que teve vários títulos históricos com grandes nomes da atuação. Apesar de quase todos não ter sentido nenhum, os filmes não tinham sentido. E se Amor Estranho Amor chocaram por causa de algumas cenas,
sobretudo a da Vera Fischer com o menino de 12 anos, que fazia o papel de filho dela, inclusive. Na época, o filme teve qualificação 14 anos. O filme A Dama da Lotação tem Nuno Leal Maia, Sônia Braga e Solange Couto, entre outros famosos no elenco, e passou da marca dos 6.500.000 espectadores. Nos dias de hoje, é a 7ª maior bilheteria do cinema nacional. Deixa para trás vários títulos como Dois Filhos de Francisco, Lua de Cristal, Cidade de Deus. E não foi só a Xuxa que fez filme desse gênero, depois virou apresentadora infantil. O Arlindo Barreto, que foi um dos atores que interpretou o Bozo na década de 80 no SBT, atuou em vários filmes da pornô chanchada. No começo da década de 1980, esse gênero de filme já mostrava sinais de esgotamento e a sua decadência coincidiu com a crise econômica que atingiu o Brasil naquele período. Ir ao cinema se tornou uma atividade para poucos e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos começaram a distribuir pornô explícito. Isso fez com que os produtores brasileiros aderissem ao formato, apesar de a maioria das atrizes da pornô chanchada terem recusado a proposta. Mas o Davi Cardoso meteu a cara e outras coisas também. Aliás, dentre os homens, o Davi Cardoso foi o maior nome da pornô chanchada, porque além de atuar, ele também foi produtor. Os filmes explícitos tinham produção e custo ainda mais baixo e pior qualidade do que a pornô chanchada, e dominaram uma boa porção do mercado, enterrando aquele gênero popular que era genuinamente brasileiro. O filme Sonho de Verão com as Paquitos e Sérgio Malandro, se encaixa no padrão chanchada, já que é um apanhado de situações e tampouco teve a preocupação de extrair veracidade na interpretação dos personagens. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.